projeto, para mim, significou uma grande oportunidade de aprendizado. Porque, num primeiro momento, eu considerava que, como profissional de saúde mental, já tinha estudado muito, atendido muita gente, mas a perspectiva que ele trouxe foi uma perspectiva bem revolucionária, no sentido de instrumentalizar pessoas que não são da formação da área psi, para trabalhar com esse sofrimento psíquico. Então, essa foi um grande aprendizado desse processo. E um outro de realmente entrar em contato com a resistência que a gente encontra na ponta das pessoas acolherem o usuário de crack, de álcool, qualquer outra droga. Uma dificuldade muito grande. Eu diria que ela avança num sentido muito importante, porque ela vai além do conteúdo. Então, esse também foi um grande aprendizado para mim. Quando eu peguei o curso na primeira vez, e a gente praticamente não falava nada de substância, a gente falava da pessoa, do sofrimento, do dilema que a gente tem dentro da equipe de saúde para atender esse usuário. Então, eu diria que esse é um grande diferencial. A gente não trabalha o conteúdo em si, mas como você lidar com essa questão no seu cotidiano. Então, ele é um grande diferencial, porque a escola técnica, ela tem sempre uma preocupação muito focada no saber e no saber fazer. E, dentro disso, acaba, em alguns momentos, tendo uma abordagem muito conteudista, ou tecnicista, né? Eu vou lá para fazer o procedimento, é assim, assim, assado. E no curso não tem isso, a gente não trabalha, por exemplo, com um modelo de acolhimento, com um modelo de matriciamento. A gente discute isso e constrói isso muito com eles. E uma coisa que eu estava agora resgatando com a turma não tem ideal, tem o real. O que eu faço é isso. Como é que eu posso fazer melhor isso? Não sou eu que vou dizer, a gente trabalha na construção disso com ele. Então, o curso é muito diferente em relação a isso. O coordenador é um grande articulador, um facilitador para que as coisas venham a acontecer. Então, ele tem que trabalhar muito com as regionais de saúde, no nosso caso, que são os nossos municípios. São quantos? Nós temos aqui 17 regionais de saúde. E trabalhar nessa articulação, primeiro vendendo a ideia do curso, da vantagem que tem o curso dentro desse processo, quebrando as resistências e articulando com os demais membros da equipe a viabilização do curso. Então, nós somos um grande elemento de articulação. Por isso, aquele conhecimento macro da realidade do Distrito Federal foi, para mim, uma coisa muito importante para poder conhecer território, conhecer a dinâmica do funcionamento da secretaria em cada um desses territórios. Por exemplo, eu tenho regionais de saúde onde eu não tenho hospital, onde eu não tenho, a maioria das nossas regionais não tem cobertura 100% de saúde da família. E aí, como eu já conhecia isso antes, ficou mais fácil trabalhar com aquelas regionais que são estratégicas, porque elas são porta de entrada para outras regionais ou até mesmo para outros estados. Foi um outro elemento que nós trabalhamos dentro disso. E uma coisa que foi muito tranquila é porque a nossa diretora, ela delega muito bem essa competência sem nenhum conflito de, não, como é que a escola está articulando isso. No momento que ela me indicou para ser coordenadora, eu tinha condições plenas de falar com o METESB para fazer o projeto acontecer. Eu acho que isso também foi um diferencial aqui para o nosso estado, porque a equipe que ficou no projeto todos nós éramos da secretaria e todos nós éramos da escola. Da equipe de tutores nossa, apenas 2 não eram da Secretaria de Saúde, todos os demais eram. 50% deles da atenção primária, então trabalhando em equipe de saúde da família. E outros do NASF e alguns dos CAPs. Então, nós tivemos uma equipe muito articulada nesse sentido. Você teve 2 apoiadoras também da escola? 2 apoiadoras, uma que ficou muito mais na parte acadêmica, e isso foi essencial, até no estudo da matriz do curso, da proposta do curso, para que a gente pudesse colocar e ver como abraçar esse processo dentro das nossas matrizes de trabalho. Então, foi um pouquinho além do que o curso pensava.
e uma apoiadora de infraestrutura. Para o tamanho do DF, isso é suficiente, não teria problema nenhum em relação a isso. Tá? No momento auge do curso, que a gente estava com 7 turmas acontecendo ao mesmo tempo, em alguns momentos foi complicado, mas funcionou bem. O processo funcionou muito bem. Eu acredito que, num primeiro momento, primeiro ter o reconhecimento de que cada realidade tem as suas especificidades e nós temos que conhecer para poder saber bem articular. Uma outra competência que eu considero que é essencial é estar a serviço do processo e não colocar as pessoas a serviço de você. Então, você está a serviço do processo. Então, a dificuldade que o apoiador do acadêmico, o apoiador da logística tem, elas são dificuldades que precisam ser trabalhadas em conjunto. Então, naquele momento, eu não tenho que mandar fazer. Eu tenho que criar as condições junto com aquelas pessoas para que aquilo ali seja feito. E um conhecimento não apenas da temática, que eu acredito que isso facilitou enormemente o abraçar o projeto e até vender para cada regional de saúde qual o contributo que ele poderia dar, que não era mais um curso que o Ministério da Saúde queria que eles fizessem. Então, qual a vantagem disso, qual a necessidade desse processo? Então, eu acho que o conhecimento do tema facilitou isso e também o conhecimento da realidade da nossa Secretaria de Saúde. Durante o período do Caminhos do Cuidado aqui no DF, a nossa gestão estava passando por muitas dificuldades, gestão da Secretaria de Saúde. Então, o colegiado de gestão nosso, que já tinha funcionado de uma maneira mais empoderada num outro momento, estava um tanto quanto enfraquecido. Mas nós chegamos a fazer uma articulação com o Conselho de Saúde do Distrito Federal, vendendo a ideia do curso, das vantagens que poderia trazer para o processo de trabalho, e aí o Conselho foi um apoiador muito importante dentro desse processo. E como é que foi o processo formativo aqui? Como é que se deu? Foi o seu planejamento? Olha, o DF ficou no começo do processo. Então, nós tivemos aqui as primeiras turmas. Vocês foram piloto? Nós fomos piloto. E um piloto que sofreu muito. Por quê? Porque nós começamos a fazer o curso sem vários instrumentos de gestão que o projeto depois deu para nós, construídos. Então, as primeiras turmas que nós formamos, os dados dos alunos iam de uma maneira muito precária, não entravam no sistema, a questão da codificação das turmas, o sistema acadêmico não estava pronto. Alguns reparos que a gente trouxe da avaliação das primeiras turmas foram incorporados no curso, então mudou-se alguma coisa. Então, nós tivemos que ir caminhando e aprendendo à medida que o projeto foi acontecendo. Então, nós temos bônus de termos sido os primeiros, mas tivemos alguns sofrimentos por termos sido os primeiros, principalmente na parte de logística. O sistema do workflow, que foi criado e começou a funcionar só em 2014, e não no começo de 2014, mais avançado, lá para abril, março, abril, ele foi uma grande ferramenta para a gente. E que no começo não tinha, para acompanhar, para poder ver o que estava acontecendo, onde estava pegando, ter uma ideia das dificuldades da contratação, que no primeiro momento a gente não tinha, não sabia onde tinha parado. Então, o fato da gente ter trabalhado no piloto sem essas ferramentas dificultou um pouco esse processo de trabalho. Outro elemento que interferiu muito, o DF foi sede da Copa do Mundo. Então, o primeiro semestre de 2014, a Secretaria de Saúde parecia toda em função da Copa. Então, nós tivemos o evento Copa, que segurou uma série de coisas, aí nós trabalhamos muito pré-Copa, para ficar o período livre, a gente não conseguiu trabalhar com turma no período da Copa do Mundo. E aí, no segundo semestre, tivemos um pouquinho de problema em relação à eleição. 2014 foi um ano muito complexo. E o boom do projeto, a gente tem o pré-Copa e o pós-eleição. Então, nós tivemos turma encerrando a atividade dia 19 de dezembro. Isso para o Distrito Federal foi uma revolução, porque normalmente dezembro é um mês que você consegue trabalhar até o dia 10, 12 com ação educativa. Depois disso, você só fica com a área assistencial, fechamento de relatório. Nós trabalhamos até o dia 19 com turma ativa.
aí finalizando turma e tudo, mas foi muito gratificante, mas que precisa ainda aprofundar muito mais. Principalmente porque os centros de atenção psicossocial, que são parte integrante da atenção primária, não são geridos pela atenção primária dentro da secretaria. Eles são geridos por uma diretoria de saúde mental que fica em uma outra subsecretaria. Então, esse distanciamento ainda não conseguiu ser quebrado. Nós tivemos uma aproximação bem grande lá na ponta. Tivemos turma que o pessoal do Centro de Atenção Psicossocial foi até lá na turma, explicar como funcionava, o que acontecia, em turmas em que os alunos foram ao Centro de Atenção Psicossocial da sua regional, para saber o que era aquilo, porque eles tinham um nome, mas não sabiam muito como é que era. Aí assim, o ACS falava assim, não, a gente manda para o CAPS. Sim, mas o CAPS o que faz? Eu não sei muito bem, eu sei que ele trata do usuário. Então, vamos trabalhar isso. E durante esse processo, acho que teve uma coisa assim, muito interessante, são as coincidências ao longo dele. Eu passei, durante o processo, 2 meses fazendo supervisão num CAPS de álcool e drogas para crianças e adolescentes. Então, eu sou professora, numa parte do meu tempo, e fiquei supervisionando aluno lá. E aí, essa atividade me propiciou que dentro do CAPS eu pudesse falar do Caminhos do Cuidado. Explicar para eles o que estava acontecendo, como eles poderiam estar demandando em cima dos ACS e instrumentalizando os ACS para fazer o referenciamento de uma maneira mais qualificada. Então, foi uma coisa muito boa. Eu diria que, olhando agora para trás, até poderia ter sido, com a comunicação principalmente, mais intensa, porque nós tivemos algumas riquezas que nós poderíamos, se houvesse o tempo hábil, termos colocado o compartilhamento dessas práticas. Principalmente essa ponte entre o CAPS e as equipes, isso intensificar, não sei se nos outros estados há essa necessidade, mas aqui para a gente isso foi um grande ganho. Então, com a comunicação, eu diria que a gente trabalhou menos do que poderia. Então, tem a questão da memória, quando você fala, eu acho que esse momento é fundamental da gente poder estar compartilhando mais experiências. E por que não aprofundou essa relação? Eu diria que muito por conta do fazer acontecer as turmas ter ocupado muito do nosso tempo. Então, assim, o projeto falava que a gente ficava 40 horas nisso, não era 40, porque nós trabalhávamos com as regionais e com os fornecedores, às vezes sábado, às vezes à noite, para que a coisa pudesse estar acontecendo, visitando espaços para ver se eram viáveis ou não, muito fora. Então, a coordenação exige muito tempo da gente. E aí sobrou pouco para isso, que eu reputo como alguma coisa importante. Então, é uma oportunidade de a gente estar agora conversando, depois que o boom do projeto passou, até para selecionar algumas coisas que são interessantes e que aconteceram aqui e que podem ser incorporadas, né, na memória do projeto e no aprendizado que ele deixa para a gente. Com a macro, o relacionamento foi muito bom. A nossa macro, que é a Lenice, ela foi uma motivadora, uma facilitadora, uma apoiadora. Eu diria que nós chegamos a esse resultado porque ela acreditou muito na gente, principalmente nos momentos que as coisas estavam difíceis. Então, ela chegava e falou assim, não, vamos tentar por esse outro caminho. E, com base nisso, a gente ia, conversava. Foi um relacionamento muito intenso, que a gente se conversava muito por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Foi uma relação muito intensa e que nos propiciou realmente o apoio que a macro precisava dar para nós. Então, eu acho que foi um desenho muito bom e que funcionou muito bem. E pedagógico, essa parte mais... Olha, eu diria que o pedagógico, ele não nos deu os insumos em alguns momentos que nós precisamos. Então, o fato da gente ter a experiência como docente nos permitiu, em alguns momentos, refletir sobre algumas dificuldades e até sugerir algumas coisas para o pedagógico.
demandamos para o pedagógico algumas coisas que a gente não conseguiu realizar ao longo do projeto. Uma das coisas é que a gente quer ainda fazer, não sei se vai ter tempo, uma capacitação de todos os nossos docentes, principalmente pensando na continuidade do caminho, na apropriação dessa tecnologia que foi desenvolvida com muita competência pelo grupo do pedagógico. Isso é uma base muito importante, mas que ela precisa ir além dos tutores, dos orientadores de aprendizagem, porque ela precisa ser apropriada pelas escolas. Porque as escolas foram chamadas para o projeto, mas eu diria que não foram aproveitadas enquanto instituições educativas. Poderia ter sido aproveitado isso, e isso não foi. Nós sinalizamos isso, a gente entende que o projeto teve muitas capacitações a fazer, formação de tutor, que era um trabalho quase sem fim, mas quando as escolas foram chamadas, elas precisavam ter sido incluídas nesse projeto como instâncias que mexem com a educação. E elas teriam tido condições de fazer um trabalho até melhor do que foi feito nessa articulação. A infra, eu não posso reclamar da infra em momento nenhum, porque a infra foi muito presente. A equipe capitaneada lá no Rio de Janeiro, na parte das contratações dos fornecedores, no envio do material, sempre estavam muito disponíveis para conversar conosco. Então, se o pedagógico tivesse a abertura que o pessoal da infra teve, seria muito bom. Mas eu acho que o pedagógico ficou muito naquela figura do orientador de aprendizagem. E nós, como coordenadores, ficamos um pouco à margem do processo. Eu forcei a barra em algumas capacitações que foram feitas aqui em Brasília de tutor. Falei assim, já que eu estou ajudando a organizar, eu vou participar. Mas não era um convite pronto para a equipe, não era esse foco da equipe. Então, eu diria que isso é uma coisa que, se o projeto tiver algum desdobramento, eu acredito que precisa ser modificado. A nossa orientadora, ela teve uma característica muito interessante, que ela também foi tutora. Ela foi tutora da primeira turma do Distrito Federal. E isso deu para ela uma visão do papel do tutor, das dificuldades, dos desafios do tutor. Então, quando ela foi orientadora, ela sabia o que o tutor estava passando na ponta, quando ela passou para esse papel de orientadora. E ela é enfermeira de equipe de estratégia de saúde da família. Então, muita coisa, ela chegava para fazer a supervisão do tutor, ela falava assim, bom, ele falava assim, mas na equipe não acontece assim. Como é que a gente pode trazer? Então, ela fez muito bem essa ponte. Os nossos tutores usaram pouco a comunidade de práticas, E isso daí ela incentivou, ela colocou, nós conseguimos fazer 4 reuniões com a equipe inteira ao longo desse processo. Então, ela organizava e a gente depois entrava no processo, as reuniões foram feitas aqui em regionais de saúde. Isso foi uma coisa muito boa. Então, o orientador de aprendizagem é uma figura estratégica dentro desse processo. O reparo que eu faço, não tivemos esse problema aqui, porque a orientadora, que é a Rosana Pontes, ela foi muito próxima a gente, ela sempre reportava as dificuldades que os tutores estavam sentindo e a gente discutia junto. Graças a essa parceria, nós fazíamos a avaliação dos tutores também em conjunto. E tivemos aqui uma tutora que, por questão de postura, dentro dessas reuniões de supervisão, pela resistência que ela tinha às orientações que eram repassadas dentro da filosofia do projeto, dentro da identidade pedagógica, nós tivemos uma tutora que a gente teve que pedir para ser afastada do projeto. Mas, assim, foi uma coisa muito tranquila, porque foi a equipe que decidiu em conjunto, todos nós que estávamos nesse processo. Então, isso deu um respaldo para ela e também para nós. O legado do projeto é um legado extremamente importante, porque a escola estudou muito a proposta do Caminhos do Cuidado e incorporou o Caminhos do Cuidado à matriz curricular do agente comunitário de saúde. Isso foi uma coisa, é algo extremamente importante. Como profissional de saúde mental, eu comemorei horrores isso,
porque a questão da saúde mental ela é sempre muito relegada nos processos de formação, porque lida com algo intangível, sofrimento psíquico é algo muito intangível. E aí nós conseguimos incorporar na matriz do agente comunitário de saúde, o que significa que nós vamos continuar tendo caminhos do cuidado além do projeto. Então, hoje, por exemplo, o Distrito Federal se encontra fazendo um processo de resgate dos agentes, dos auxiliares e técnicos que não puderam ser formados ao longo do projeto. Nós temos aí agora mais 7 turmas que estão acontecendo e conseguimos pactuar com a escola e com a gestão aqui da secretaria a formação de 100% dos auxiliares e técnicos em enfermagem da atenção primária com o Caminhos do Cuidado. Então, isso é um legado que já está se corporificando. E aí tem o legado emocional, que são os nossos bebês, porque o curso parecia que dava inspiração, muitas pessoas ficaram grávidas. Então, isso também foi uma coisa muito importante. Além disso, a aproximação que a gente percebe das equipes de estratégia de saúde da família das estruturas de atenção em saúde mental, quebrando um pouco aquele mito de que uma coisa é diferente da outra, podendo, inclusive, fortalecer essa questão do matriciamento sendo feito de uma maneira diferenciada. Então, esse também é um legado do projeto, um legado super importante que a gente identifica nesse trabalho. E um outro que é um projeto, mas que ainda não está em execução, que é o envolvimento de todos os docentes da escola, principalmente da área da enfermagem, e dos profissionais que estão trabalhando conosco na formação do agente comunitário, na apropriação do que o Caminhos do Cuidado trouxe. Então, por exemplo, a caixa de ferramentas que a gente discute no curso foi incorporada já na matriz do ACS numa outra unidade educacional. A gente vai até lá, usa o conceito da caixa de ferramentas, alguma dessas ferramentas, e trabalha e resgata isso com ele. A questão do território, que a gente trabalha logo no começo do Caminhos do Cuidado, diagnóstico situacional, ele faz parte também, novamente, é resgatado numa outra unidade. Então, nós conseguimos fazer isso porque o nosso pedagógico é, aqui dentro da escola, alguém que trabalha com a questão didática junto dos professores. E aí ela trouxe essa discussão e conseguiu incorporar não só o curso na matriz, mas coisas do curso ao longo da matriz curricular do agente comunitário de saúde. Esse também é um legado. E que só pôde acontecer porque a escola, como escola, olhou o projeto. Por isso que eu falei fiz aquela colocação anteriormente, da necessidade das escolas serem melhor aproveitadas dentro desse trabalho. Porque eu entendo que um projeto, ele tem esse papel de desbravar, de colocar a discussão em pauta, de alertar para uma situação, mas ele só é efetivo se ele se transforma de projeto em processo. E foi isso que a gente conseguiu aqui na escola. Espero que os outros estados estejam caminhando para isso ou tenham feito isso também, porque senão, quando acabar o projeto, quando acabar todo esse incentivo que a gente teve, eu diria que não apenas o incentivo do material, do pagamento do tutor, da alimentação, mas o incentivo para discutir isso. Então, os vários encontros que nós tivemos para discutir, vários fóruns que nós fomos, se isso não vira depois processo, acaba se extinguindo a grande contribuição que o Caminhos do Cuidado trouxe. Então, eu acho que nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades iniciais, nós conseguimos ter um avanço indiscutível em relação a isso. Olhando hoje o processo todo, eu diria que um primeiro momento é clarificar melhor o papel dos diferentes atores dentro desse projeto. Que num primeiro momento não estava muito bem desenhado o papel dos diferentes atores que entraram, as escolas técnicas, as equipes que entraram para dar suporte à execução do projeto, o próprio papel do pedagógico
que num primeiro momento não ficou muito claro, ficou parecendo que era muito mais da formação do tutor, e somente isso. Eu acredito que ele ficou muito focado nisso, e a gente precisava que esse pedagógico estivesse mais presente no cotidiano e sendo acionado não apenas por meio do orientador de aprendizagem, né? Então, eu mudaria um pouco isso. Outra coisa que eu considero que foi fundamental e desafiante para a gente foi a questão do cronograma de execução do projeto. Nós começamos em setembro de 2013 e pegamos um ano extremamente complicado, que foi 2014. E se nós tivéssemos uma possibilidade de trabalhar e discutir essa temporalidade com o financiador, que era o Ministério, a gente sabe que tem a questão de verba que não passa de um governo para o outro, mas esse projeto deveria ter começado um pouco antes, porque 2014 foi um ano muito complexo. Mas a gente tem que encarar as coisas da forma como elas vêm. E um outro contributo que eu acho é que as ferramentas de gestão precisavam ter sido pensadas do projeto antes dele ir para a praça. Porque o fato de trocar a roda do carro, aí não foi a roda, foi o motor do carro, enquanto ele não podia parar. Então, foi uma coisa muito difícil dentro desse contexto. E pelo tempo que ele ficou sendo gestado, eu acredito que isso deveria, em outras oportunidades, a gente pensar muito bem antes. De resto, foi tudo muito bom. Eu acho que finalizando, agradecer essa grande oportunidade de crescimento. Deu um crescimento não apenas da escola, mas para a minha carreira profissional. Foi um grande crescimento, foi um grande presente que eu ganhei da ENA e ganhei do projeto ao longo dessa trajetória, e que fez com que eu me tornasse uma profissional melhor por ter participado disso, discutindo como a gente pode fazer isso dentro desse projeto, desse processo, dentro da escola, e envolvendo inclusive outros atores que precisam estar discutindo isso. Eu fico pensando, agora a gente está com uma experiência de ter uma estudante aqui que é conselheira tutelar. Eu já fiquei com a cabeça pensando como essa discussão do caminhos do cuidado, da questão do acolhimento, do sofrimento, de entender melhor, é útil para essas outras instâncias que não da saúde. O conselho tutelar, os CRAs que existem nas regionais, que são os nossos grandes articuladores, são pontos daquela rede que a gente traça no primeiro dia e que a gente precisa conversar melhor com eles. Talvez não o curso todo, mas discutir um pouco isso dentro desse processo. Aí a escola vai encarando esses desafios, porque aí entra na etapa da educação popular, que é necessária, que precisa ser feita. Obrigada a vocês.